Muito bem, pessoal. Novamente aqui retornando às aulas de PCP. Hoje na nossa 14ª aula, a gente vai falar um pouquinho sobre APS, né? É uma ferramenta nova, né? Até certo ponto, nem todas as empresas estão envolvidas nesse processo, da qual essa ferramenta, que é uma evolução do MES, né? Vem nos ajudando no plano estratégico e na formação e no sequenciamento das atividades de ordens de produção. Então, o APS, né, como é uma sigla em inglês, Advanced Planning and Scheduling, é uma ferramenta avançada para a otimização do PCP, permitindo melhor planejamento da produção com base na demanda, capacidade e recursos disponíveis. Então, o APS ele vai tratar nada mais do que uma evolução do que hoje analistas elaboram através da capacidade da empresa e capacidade de seus maquinários, a estrutura dos seus produtos, a forma da qual ele é preparado, ele tem um tempo padrão, uma otimização, utiliza-se muito, né, as regras do OE, que é a capacidade, disponibilidade, a performance e a qualidade, da qual a gente vai entregar o resultado mais próximo da realidade. Então, como que o APS trabalha, basicamente? Ele vai definir, a partir de uma inserção de um pedido de venda, ele pode ser tanto quanto um pedido individual ou uma carreira de pedidos, né, determinada como forecast, que é uma cadeia de pedidos mensal, e aí ele vai explodir uma ordem de produção de atendimento de acordo com a capacidade da fábrica, e aí vai gerando as ordens de compras, as necessidades produtivas, as necessidades de colaboradores, de operadores, para cada máquina atender a aqueles pedidos, e gerando as ordens de compra, renovando os estoques e dando sequenciamento a esse ritmo produtivo, de tal forma a entregar e disponibilizar o produto final para o cliente na determinada data acordada, certo? Então, ele vai dar aquela visão de futuro, ele vai promover a simulação das ordens de produção abertas e vai nos nortear e acompanhar de acordo com o ritmo produtivo. Os maiores benefícios, né, do APS, primeiramente, é a maior precisão, né, do planejamento. Quanto mais a gente tem ali delimitado o processo e os seus tempos, os seus métodos já de forma organizada em roteiros produtivos, ele vai indicar uma maior precisão no planejamento. Tanto assim, ele vai entregar, sabendo o seu ritmo produtivo normal, tem uma métrica ali acompanhando, e aí essa métrica é viva, a gente pode ir atualizando dentro do sistema, de tal forma a que a gente, por exemplo, uma linha de produção que era semi-automática, a gente passou para ser totalmente automatizada, então a gente consegue ter um ritmo de performance maior, uma entrega mais rápida, então a gente vai lá e atualiza. Isso a gente vai inserir no APS e o APS vai fazer um novo cálculo e uma demanda mais enxuta, certo? Do atendimento. Outra forma é redução de estoques, porque quanto mais assertivos são as definições, os sequenciamentos produtivos, a gente vai realmente solicitar a compra daquele material no momento certo, na hora certa, nos conceitos logísticos apropriados, certo? E dar uma visão de norte, assim, para o setor, não só o setor produtivo, tanto quanto para o setor de compras. Então, tem uma visualização. Então, o APS ele pode fazer uma simulação de todos os pedidos alocados em carteira em até um ano. Então, tudo que está posto em carteira ali, ele pode fazer esse processo de simulação, de sequenciamento, e isso indica todas as necessidades de compra para o setor de compras, e aí a negociação do setor de compras com os nossos fornecedores também passa a ser muito mais assertiva, e aí a gente reduz a necessidade de manter estoques altos para atender a demanda e estoques de segurança mais altos também para que haja uma segurança no processo e que não haja nenhuma ruptura dentro desse processo.
melhor uso dos recursos produtivos. O APS vai identificar os gargalos, vai identificar as necessidades, eles vão nos mostrar, né, de antemão no processo de simulação, onde pode ser que haja um impacto, onde que esteja, né, propriamente dito, um problema ali de entrega. Ele já vai começar a identificar, através desse recurso, a mão de obra, se realmente eu tenho por necessidade a uma hora extra, ou aquele atendimento que foi até então atendido com 4 pessoas, agora eu preciso de 5 colaboradores para atender a eficiência da máquina, ou naquele, para atender aquele pedido específico, o cliente ele está querendo uma data mais enxuta, que recursos que a gente tem que colocar para poder reduzir os tempos e métodos, para poder atender com um dia de antecedência, 2 dias de antecedência, o APS vai fazer esse cálculo e vai atender todas essas simulações. Agilidade na resposta a mudanças. Então, quando a gente tem um processo todo estruturado, o APS vai mostrar para a gente, com agilidade em tempo real, o APS ele roda todo o sistema, todas as necessidades de programação de 30 a 40 minutos, certo? Quando bem estruturado, com todas as regras já bem estabelecidas, então a gente consegue atender e consegue já visualizar todas as necessidades e a tomada de decisão ou qualquer mudança que a gente venha a precisar na tomada de decisão da gerência industrial ou da gerência de PCP, dependendo do escopo da empresa, do tamanho da empresa, e ele já toma essa decisão e já informa o cliente, ó, vai haver um impacto, já entra em contato com o comercial, falou, ó, houve uma quebra de máquina, por exemplo. Então, o APS já vai identificar já um atraso, já vai mostrar já que naquela linha produtiva vai gerar determinados impactos e dos quais vão atender, e aí a gente vai ter já uma resposta mais rápida para poder entregar para o cliente final. E otimização do sequenciamento de produção. Então, quando a gente faz esse sequenciamento de forma onde o analista, né, está executando através de um auxílio de um Excel ou uma outro aplicativo, existe a possibilidade de erros, né? Porque ele pode esquecer uma linha, ele pode passar, né, desapercebido em alguma condição, ele pode receber uma informação que não condiz com a realidade, e ele pode tratar esses dados, né, vindo a falhar. O APS já vai identificar todas as sistemáticas, ele vai gerar todas as possibilidades, de forma a alocar, através dos algoritmos, a melhor posição, o melhor tempo, a melhor alocação desses recursos através de regras, certo? A gente tem regras de setup, regras de coloração, de formato, né, de peças. Então, a partir do ponto que você definiu dentro do escopo da estratégia e da linha de montagem, da linha de fabricação, a gente consegue, o APS, fazer esses cálculos e mostrar de forma mais ótima o sequenciamento de produção. A principal diferença, né, entre o MRP e o APS, dizemos que o MRP foca basicamente no planejamento de materiais, enquanto o APS integra toda a capacidade produtiva, as restrições, os prazos em tempo real, oferecendo uma visão mais ampla do PCP, né? O MRP ele vai gerar apenas a necessidade de materiais. O APS já vai pegar todas as necessidades de materiais, a capacidade produtiva, ele vai identificar se naquele dia houveram faltas no setor, e ele já vai fazer o remanejamento, indicando e mostrando para a gestão industrial, ó, eu preciso, para atender esse pedido aqui, para que não haja impacto nesse pedido, em determinado ponto de produção, você tem uma certa folga. Então, você pode fazer uma versatilidade de equipe, integrando a equipe onde haveria um impacto, haveria uma ruptura do processo produtivo. Então, tudo isso em tempo real, o APS é capaz de nos mostrar e nos integrar. Perdão.
Aplicações gerais, né, do APS no PCP, primeiramente o planejamento da produção baseado em restrições, como eu adiantei anteriormente. A gente vai ter uma gama de restrições, uma gama de regras das quais o planejamento, o APS vai se aportar e vai identificar e vai dar um sequenciamento de acordo com essas regras. Ele vai simular os cenários produtivos, indicando as melhores práticas, as melhores formas, o melhor sequenciamento para a melhor entrega, o sequenciamento mais otimizado, né, de forma a entregar e a gente realmente reduzir todas as etapas, os possíveis gaps que hajam dentro do sistema produtivo, e aí a gente ser mais ótimo e fazer mais com menos, sempre. E melhora na entrega de pedidos e redução do lead time de entrega. Então, quanto mais enxuto a gente for no nosso lead time, melhor vai ser o atendimento e melhor a competitividade do mercado, porque a gente consegue, dentro desse sequenciamento lógico, reduzir os estoques. Há uma grande, né, um grande paradoxo, uma grande mito, né, que as empresas têm que buscar sempre pelo estoque zero, mas também nós temos o estoque inteligente, né? O estoque que se faz necessário para poder atender a cadeia, pois em alguns ramos a gente tem um tempo de espera entre atividades, entre processos, onde a gente necessita do processo de maturidade de um produto, ou um processo com uma fabricação de pães, da qual a gente tem que ter o processo de fermentação, como é da cerveja e tal. Então, a gente não pode só pensar no processo da otimização em geral, e sim a nos adequar à realidade desses estoques e que eles sejam o mais ótimos possíveis, certo? Conclusão geral, o APS é uma ferramenta essencial para as empresas que buscam aumentar a sua eficiência produtiva, reduzir os custos, certo, dentro de toda a sua cadeia e melhorar o atendimento ao cliente. Passa a ser uma ferramenta, né, competitiva. Sua aplicação no PCP possibilita maior controle e flexibilidade no planejamento de produção. Mais uma vez, encerrando uma aulinha aqui para vocês do nosso escopo do nosso canal, falando um pouquinho de APS dentro das aulas de planejamento e controle de produção. Mais uma vez, muito obrigado a todos, para quem está seguindo a gente aí. A gente novamente coloca aí, se inscrevam no canal para que haja o maior engajamento. Estamos chegando próximo aos 3.000 inscritos, isso é muito importante, e é nisso que nos motiva a disseminar o conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado a todos, até uma próxima.